A graça e a paz, meus amados, nesta manhã de quarta-feira, dia 25 de setembro do ano de 2024, vivendo os últimos dias desse mês de setembro, né? Um mês tão bonito. Enfim, amados, a palavra é essa, vivendo, não é? Mas enfim, eu não sei se vocês já ouviram, mas muitas vezes a gente, com certeza já ouviram, pessoas perguntando, quem é você? Você está em algum lugar, alguém chega e fala, quem é você? E normalmente a pessoa diz, eu sou fulano de tal, eu sou amigo de fulano, alguma coisa assim. Mas quando a gente busca essa pergunta na sua integridade, na sua profundidade, ela se torna, às vezes, um pouco mais difícil de ser respondida, né? Quem realmente sou eu? Quem sou eu diante da vida? Quem sou eu diante das minhas limitações, diante das minhas qualidades? Quem sou eu? Existe um filósofo polonês, o Arthur Schopenhauer, um cara que eu gosto de estudar. Ele viveu no século XIX e ele é conhecido como um dos filósofos pessimistas. Tá? Ele era um pouco revoltado com a vida e com o ser humano de um modo geral. Mas alguém pode dizer, como que uma pessoa busca conhecer sobre os filósofos pessimistas? A questão é que os pessimistas, eles dão uma segunda versão do que se está acontecendo. E é interessante conhecer essa segunda versão para que a gente se sinta mais fortalecido em outras posições ou pare para pensar um pouco também sobre a trajetória humana, não é? E uma frase que ele escreveu e que eu até postei ontem no meu stories, para muita gente se torna uma frase, mais uma frase, né, dessas milhões de frases que tem nos stories, nos status, etc. E a frase é: a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Para Schopenhauer, a felicidade ela era muito passageira, muito pequena. Eram momentos muito pequenos. Ele diz que a vida nossa é justamente essa ânsia de ter alguma coisa e depois de conseguir mergulhar num tédio. E vivemos, segundo ele, sempre assim, desesperados atrás de alguma coisa, que muitas vezes a gente não sabe nem o que é, ou que alguém disse pra gente que aquilo vai nos conduzir à felicidade. Se a felicidade é um casamento, a pessoa corre atrás de um casamento e se casa. E depois ele vê que não é bem aquilo que ele pensou. Se a felicidade é ter uma casa própria, ele corre, depois que ele assumiu aquilo, ele conseguiu, ele já não... Aquela esperança, aquela coisa de construir, de conseguir, né, a fase do planejamento, de organizar e tal, que traz toda aquela expectativa, depois de realizado o evento já não significa mais tanta coisa. E ele coloca isso como algo definitivo do ser humano, essa eterna luta, essa busca infinita por saciar-se, para algo que te sacie, e o efeito passado após essa busca. E quando eu vou à Bíblia, eu vejo o salmista falando
algo tão forte lá no Salmo 139, nos versos 13 a seguir, diz assim: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Quando me observas, tu me observas quando eu estava sendo formado em segredo. Enquanto eu era tecido na escuridão, tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando eu ainda nenhum deles existia. Quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. Então nós percebemos duas versões de uma vida sem sentido nenhum, que oscila entre o desespero, né, a vontade de conseguir algo, uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o resultado disso, que é um tremendo tédio após possuir. E esse texto que fala que Deus nos criou e que tem tudo preparado para nós. E que Ele nos conhece profundamente. E Ele providencia tudo isso. Ele providencia as possibilidades de crescimento. Ele providencia as possibilidades de realização. E cabe a nós administrar isso. Cada situação pode ser muito positiva, pode ser neutra, eu considerar de forma neutra, ou pode ser muito ruim. Perder um emprego pode ser uma tragédia para algumas pessoas, mas pode ser um grande recomeço para outros. Nascer um filho, para muitas pessoas, pode ser uma tremenda realização, para outros pode ser uma dor de cabeça muito grande. Então, o fato não são os acontecimentos em si, mas como nós os encaramos, como é que nós nos posicionamos diante deles. Que o dia de hoje seja um olhar para dentro. Quem sou eu? O que realmente tem valor na minha vida? Para mim, é mais importante ter ou ser? E olhar para fora, no mundo, para um mundo que várias fontes diferentes dizem para você quem você é. Nos dizem quem somos, o que podemos fazer, para onde ir, aonde podemos chegar, de que forma devemos nos conduzir, enfim. Obrigado, Deus Santo. Obrigado porque, em meio a tanta confusão, o Senhor nos esclarece. O Senhor coloca debaixo de nós um lugar firme para si, para podermos nos apoiar, para podermos nos caminhar e sermos encaminhados. Obrigado, Deus, porque o Senhor tira de nós tanta dúvida, tanta dificuldade de encarar a vida como ela deveria ser. Bendito e exaltado seja o teu santo nome. E essa, Deus, é a nossa oração de reconhecimento, mas ao mesmo tempo de súplica, para que o Senhor a cada dia se manifeste mais a cada um de nós, mais e mais. Essa é a nossa oração, sempre no nome bendito e poderoso de Jesus. Amém e amém, e vamos nos falando.